Bem-vindos ao canal Mega Eletro, aqui quem fala é Elton Farias. E hoje vamos trazendo a pedido de alguns assinantes do canal, passo a passo, do início ao fim, o rebobinamento de motor 4 polos, motor convencional, 4 polos, 12 grupos de bobina, com bobinas de passe de 2 passes e com um passe, ou seja, bobinas mistas. Passe de 8 e 8 e 10 pelo fato do motor ser 4 polos. Então, bora lá. Inicialmente, tiramos o modelo da isolação. A isolação, como temos um vídeo aqui no canal, deve ser de acordo com a placa do motor. A placa do motor é para vir identificando o tipo de isolação utilizado no motor. Hoje em dia, como esse motor é um motor novo, apesar de ser importado, sua classe de isolação é isolação F. Portanto, o isolante que usaremos será de no mínimo classe F. Vamos fazer encabeçamento do motor, aplicar o isolante dentro do canal. Após todo o isolante estar no canal, vamos retirar o modelo da primeira conjunto de bobinas. Lembrando que o passe desse motor é o passe de 8 e 8 e 10. Então retiramos o modelo no menor passe, no caso o passe de 8. Lembrando a você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho para receber as notificações assim que sair um vídeo novo. Tem muito conteúdo lá no canal, certo? Após a retirada do modelo, do molde da bobina, vamos cortar o tamanho da telha, ou seja, o isolante que vem por cima do canal, que vai fixar a bobina dentro do canal. Lembrando, para não exagerar muito no comprimento, fica com acabamento mal feito, mal acabado o motor, nem também muito curto, para evitar que o fio entre em curto com a carcaça do motor. Vamos começar com a bobina do passe de 8. Primeira bobina, eu prefiro que seja a bobina somente o grupo somente de 1. Porque se você estiver iniciando, até mesmo os mais experientes, pode acontecer tirar o modelo e ficar um pouco grande ou um pouco curto. Para você repassar essa bobina é mais fácil pelo fato desse grupo ter somente uma bobina. Ponto bastante importante é o acabamento de cada bobina para facilitar a entrada do próximo grupo de bobinas. Nesse caso, como é um motor concêntrico, algumas pessoas têm a preferência de deixar ela já levantada para que os últimos grupos de bobinas venham a se acomodar por baixo dessa. No meu caso, eu prefiro colocar elas e levantar no final da conclusão das bobinas. É uma questão somente de preferência. Agora vamos para o próximo grupo. O grupo agora é de 2 bobinas. E aqui está o segredo, entre aspas. No grupo de 2 bobinas, o que você vai fazer? Quando você for colocar a primeira bobina desse grupo, você agora vai saltar 2 canais. Ou seja, quando for colocar o grupo de 2, salta 2 canais. Quando for colocar o grupo de 1, salta somente um canal, para que todos os passes coincidam, para que você não tenha problemas para ter que retirar novamente a bobina por não coincidirem o tamanho do passe correto. Dessa forma, todas as bobinas vão coincidir nos seus canais corretos e você não vai ter dor de cabeça.
Lembrando que esse é um motor importado, mas também temos muitos motores de fabricação nacional rebobinados dessa forma, principalmente os modelos mais novos, que são alto rendimento. Os motores de alto rendimento vêm em 12 grupos pelo fato do melhor escorregamento. Então a partida do motor é mais eficiente. Então creio que muitos de vocês que rebobinam há um bom tempo perceberam que os motores novos com a classificação de alto rendimento, em vez de virem 6 grupos como antigamente, agora são 12 grupos de bobinas, lembrando que em motores 4 polos, que é o caso deste aqui. Agora o próximo grupo, grupo de 1, sempre alternadamente. Como vocês podem ver e como dito antes, quando for colocar o grupo de 1, salta somente um canal, para que no tamanho do passo correto, bobina conhecida no canal correto, deixando espaço para as próximas bobinas. Lembrando que o passo desse motor é passo de 8 e 8 e 10, grupos de uma bobina e de 2 bobinas. Seguindo essa mesma sequência, vamos completar os 12 grupos de bobinas. Eu vou deixar aqui no vídeo toda a sequência de bobinas até a 12ª bobina, até o final. Lembrando que no final do vídeo tem um acabamento e também o fechamento desse motor, que é paralelo. Ele é 6 saídas, fechamento em paralelo. Então, lá no final do vídeo tem um fechamento desse motor também.
Bom, chegamos ao 10º grupo de bobinas, nos preparando para colocar o 11º. Como dito no início do vídeo, eu prefiro colocar a bobina e depois levantá-la no final. Então vamos levantar as duas primeiras bobinas que foram colocadas no motor, para que as duas últimas bobinas do motor fiquem por baixo dela e o motor fique completamente concêntrico. Você pode passar por cima? Pode sim, não tem problema nenhum. Mas por uma questão estética e melhora o acabamento e facilita o entendimento da ligação, eu levanto os grupos que estão na frente.
Concluímos a colocação de todos os grupos. Veja que o motor fica bem acabado quando você levanta as bobinas iniciais. Agora vamos para a isolação entre fases. É muito importante a isolação entre fases para evitar curto entre fases. Lembrando-se de sempre seguir a especificação da classe térmica do motor, mesmo da ranhura, também é a mesma classificação térmica para a separação entre fases. Mas tem muitos que vão dizer, que eu já ouvi dizer, mas o fabricante em alguns motores não coloca separação entre fases. Certo. O primeiro ponto é o motor do fabricante é um motor totalmente novo, um motor que nunca queimou. Quem coloca as bobinas é uma máquina, então a taxa de erro é bem baixa. Além de que, caso aconteça um curto entre fases, o fabricante poderá garantir esse motor sem sofrer praticamente nenhum prejuízo. Então, para você que é rebobinador, para que não tenha prejuízo, o certo e o melhor a se fazer é isolar as fases. Após o isolamento de fases na cabeça da bobina, vamos à amarração. Lembrando também de a amarração ser bem firme para evitar vibrações na bobina quando o motor ligado. Evitar esse tipo de vibração aumenta bastante a vida útil do motor. Concluímos a amarração na parte inferior do motor. Vamos para a parte da ligação. Como são 12 grupos de bobinas, teremos 24 pontas de fio, 12 início e 12 finais, ou 12 fios na parte de fora e 12 fios na parte de dentro. Seguindo o padrão dos fabricantes nacionais, vamos chamar o fio que sai da bobina maior de início, pois a bobina é começada a ser confeccionada por ela, e o fio que sai da bobina menor, vamos chamá-lo de final, pois é onde se termina a bobina. Novamente, do lado superior, também vamos fazer o isolamento entre fases antes de começar a fazer a ligação. Precisamos reduzir todos esses grupos de bobinas a apenas 3 fases, então vamos fazer o interligamento das fases do motor. Pegamos o início e vamos contar
a fase. Então vamos pegar ele, contar ele como R, S, T e R, ou seja, é a mesma fase. Vamos fazer o interligamento, vamos tirar um molde para o isolante a partir desse fechamento e cortarmos as 12 pontas do isolante para fazermos o interligamento interno. Vamos isolar as 12 pontas do motor, os 12 inícios. E agora sim, vamos fazer o fechamento. Novamente, mesma sequência. Pegamos o início em qualquer posição e contamos R, S, T, R. São o nome das fases. E fechamos. Após o fechamento, vamos saltar a próxima fase. Saltamos, pegamos a próxima e contamos R, S, T, R. Veja que vai sobrar entre elas, vai ter entre elas dois inícios, um já fechado e um que vai ser o próximo fechamento, porque você vai estar alternando entre fases. Então, quando fizermos a contagem, também vamos contar com os inícios já fechados. O próximo já está fechado, então nós saltaríamos, só sobra este início. Então, contamos R, S, T, R, fazemos o fechamento. Essa sequência ela é continuada até o fechamento das 12 pontas, que se tornarão apenas 6 fechamentos de inícios no motor. Então, dessa forma, você está fechando todas as 3 fases do motor. Quando chegarmos às últimas 2 pontas, você vai ver que vai coincidir as fases já alternadas, pois as duas já estarão fechadas, que você iniciou e a última que você tinha feito. Então, esse é o fechamento interno, a ligação interna entre fases. O que agora nos sobra são 12 pontas, que são os 12 finais de bobinas. Ficam na parte externa do bobinado. Como esse fechamento é em paralelo, então nós vamos fechar cada cabo de saída, vai ser um fechamento entre a fase paralelamente fechado com ela, ou seja, temos uma contagem de 1 a 7. Vamos pegar um fio, um início, um final, e vamos contá-lo de 1 a 7. Vejam que elas são fechadas exatamente paralelas, uma de frente com a outra. Saltamos uma fase assim como no fechamento interno, contamos novamente de 1 a 7.
Esse é o cabo de saída número 2. Saltamos novamente o próximo final. Vamos saltá-lo e contamos novamente de 1 a 7. Lembrando de contar mesmo com as que já estão fechadas. E todas vão ficar paralelas, exatamente uma de frente com a outra. Esses serão os nossos 3 cabos iniciais. No caso 1, 2 e 3. Podem ser numerados aleatoriamente, desde que você marque quem são os cabos de número 1, 2 e 3. Os outros cabos 4, 5 e 6, vamos retirar a numeração pela continuidade no final do bobinado. Então, vamos marcar primeiro 1, 2 e 3 de forma alternada, fechando com o paralelo deles. O cabo utilizado nesse motor, no caso, é um cabo de silicone 200 graus, ou seja, sua classe de isolação é H, já é superior à classe F. Não há problema algum caso você tenha um cabo de 155 graus. Vai atender perfeitamente a classe de isolação térmica do seu motor. Então vamos cabear os cabos de 1, 2 e 3. Concluindo o cabeamento 1, 2 e 3, vamos marcar suas pontas. Lembrando que devemos marcar somente o 1, 2 e o 3. E agora vamos fazer o mesmo esquema dos paralelos com os cabos 4, 5 e 6, que vamos saber com a continuidade. Lembrando, contando de 1 a 7, mesmo com os cabos já fechados. Você vai notar que sempre vão ficar paralelos um ao outro. Não há necessidade de alternar a fase, pois a fase mais próxima já vai estar fechada como sendo 1, 2 ou 3. Então, ela automaticamente já está alternada.
Concluímos o cabeamento do 4, 5 e 6. Ainda não sabemos a sequência, mas o 4, 5 e o 6 nós não marcamos como o 1, 2 e o 3. A gente não marca porque nós só saberemos depois quando fizermos a solda e tirarmos a continuidade de fases. Solda utilizada é a solda Foscope, junto com o maçarico com acetileno e oxigênio. É uma solda que facilita, adianta bastante o serviço, pois não há necessidade de se raspar o esmalte do fio. Feitas todas as soldas, vamos passar fita crepe em todas as pontas da saída e depois da fita crepe vamos colocar o espaguete de forma que ele fique firme para não soltar em todas as soldas, para evitar um curto ou uma interligação entre os fechamentos. Após colocar todos os espaguetes, vamos agora procurar encaixá-los todos de uma forma que ele fique bem uniforme, para que se tenha um acabamento bem feito e que não fiquem muito próximos ou aglomerados em um só local, para evitar ponto quente. Começaremos com a amarração novamente, só que agora do lado superior. O motor amarrado, agora vamos baixar as telhas, ou seja, a isolação de cima do canal, para evitar que elas peguem no rotor do motor. Então vamos utilizar essa ferramenta que eu chamo de acamador. Essa foi produzida por mim, mas que também pode ser encontrada já pronta, principalmente na internet. A função dela é baixar a fibra que isola o canal. Bom, após feito isso, vamos numerar o motor e vamos descobrir quem são os cabos de 4, 5 e 6, com a ajuda de um multímetro na escala de continuidade ou ohmímetro. Vamos pegar os cabos marcados e vamos numerá-los aleatoriamente como 1,
2 e 3. Lembrando que somente os cabos marcados. Agora, com a ajuda do multímetro, vamos tirar a continuidade. Lembrando que a continuidade é 1 com 4, ou seja, a continuidade do cabo número 1 será o cabo número 4. Próxima continuidade será o 2 com 5. Então, sempre são 3 números acima. E o 3 com 6. Essa é a continuidade da fase, não é o fechamento, é a continuidade da fase. Fechamento será outra ordem de números. Lembrando que a utilização do multímetro no final do motor, utilizando para se identificar os cabos, só é recomendado para motores com 6 saídas. Motores com 12 saídas ou 9 saídas, é necessária a identificação do cabo, de todos os cabos, antes da amarração do motor, pois todas as fases estarão abertas. Então, novamente, somente para motores com 6 saídas. Feita a numeração dos cabos, a identificação, vamos invernizar o motor. O verniz utilizado é o Lacterne 1333 classe F, 155 graus. Esse é um verniz da WEG, fabricante WEG, mas que usamos para todas as marcas de motores. Lembrando que esse verniz ele tem que secar por estufa. Como a classe de isolação do motor é F, então utilizamos esse verniz. Após o motor já seco e montado, vamos aplicar o teste de megômetro para testar a isolação do motor. Lembrando que temos que fechar a estrela do motor para que todas as fases se interliguem e fazer o teste de isolação. Logo após o teste final, corrente a vazio, esse motor é de 5 CVs, 60 Hz, como vocês podem ver, o motor está dando 3,6 amperes a vazio. Sua amperagem nominal é de 7,7 amperes, como vocês podem ver aí na placa. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e valeu!